Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Esse mês estamos aprendendo a neuroquímica dos nossos humores e os principais motores que governam as nossas emoções. No episódio passado, falamos de neurotransmissores e eu usei a analogia que eles seriam motores para emoções específicas e que, quando falta nutrientes ou combustível para que o nosso corpo possa produzi-los de forma eficiente, temos sintomas. O nosso corpo foi desenhado para poder produzir moléculas químicas que agem como tranquilizantes, analgésicos, estimulantes e antidepressivos naturais para lidarmos com a existência humana. Aprendemos que circunstâncias, expressões genéticas, dieta e estilo de vida contribuem para uma exaustão de nutrientes e consequente desequilíbrio de certos neuromoduladores, deixando a gente um pouco menos equilibrada ou com sintomas específicos dependendo de qual desses neuromoduladores está abaixo ou acima dos níveis ideais. Hoje eu vou focar nos sintomas de ansiedade e depressão por ser o que eu mais vejo. Vamos falar do que fazer para eliminar essa nuvem negra que parece estacionar em cima de nossas cabeças de vez em quando. Então o foco de hoje vai ser serotonina. Se no episódio passado você reparou que você tinha muitos sintomas referentes a esse neurotransmissor, então esse episódio é para você. Acho importante também aprendermos a desestigmatizar doenças mentais em geral. Rola ainda muito tabu e vergonha de discutir abertamente nossas angústias, ansiedades e depressões. Ninguém tem vergonha de dizer que tem hérnia de disco, menisco rompido ou até diabetes, mas admitir que está com depressão é mais difícil. Então, eu quero te convidar a respirar e a refletir sobre isso. Doenças mentais devem ser tratadas e encaradas da mesma forma do que as doenças do corpo físico. Elas não são quem você é, e sim um estado em que você se encontra. E se você não está feliz, saiba que você tem a capacidade de reverter esse quadro, se esse for o seu desejo. Existem muitos profissionais equipados para te ajudar. E quase sempre, uma cura do corpo físico só será possível com a ajuda de um sistema nervoso ajustado também. Eu trabalho muito com mulheres e já tive foco especializado em intestino, hipermeabilidade, prisão de ventre, síndrome do intestino irritado, etc. E apesar de, sim, tratar parasita, metais pesados, sensibilidade alimentar, na maioria dos casos é preciso, em conjunto, cuidar do nosso estado mental. Nossas emoções têm, sim, um impacto direto no nosso corpo físico. E o trauma é muito mais comum do que assumimos. Muitas imaginam que traumas são somente os grandes acontecimentos. E sim, muitas realmente têm histórias impressionantes de abuso, estupro, violência, guerra. Mas a definição de trauma é qualquer coisa que tenha alterado o seu sistema nervoso e que mudou a sua percepção de si mesma e do mundo a partir de um certo evento. Portanto, não minimize a sua experiência só porque ela aparentemente parece leve em comparação com o trauma de outras pessoas. Ela pode sim estar impactando o seu sistema nervoso e você pode melhorar isso. A deficiência de serotonina é, de longe, o problema de humor mais comum que eu vejo na clínica e atinge pessoas de todas as idades, sexos e estilo de vida. A razão pela qual serotonina é tão
Vital emocionalmente é que ela é a nossa principal defesa contra a depressão e a ansiedade. A deficiência de serotonina é um fator em muitos sintomas psicológicos e físicos aparentemente não relacionados, que vão desde o pânico e irritabilidade, à insônia, TPM até dores musculares. Baixa de serotonina pode causar poucos ou muitos sintomas. No entanto, as pessoas com baixa serotonina tendem a funcionar bem no dia a dia e serem até potencialmente mais funcionais para o mundo externo devido à sua tendência ao perfeccionismo do que outras pessoas que não sofrem desse tipo de distúrbio de humor. E muitas vezes acabam acreditando que essa é a sua personalidade e trabalhando e vivendo ao redor de certas peculiaridades. Algumas pessoas experimentam medicamentos que aumentariam a disponibilidade de serotonina, a classe de medicamentos que a gente chama inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como fluoxetina, citalopram, paroxetina, sertralina, e tem resultados mistos. E alguns se resignam a uma vida emocional um pouco melhor com esses remédios, mas ainda limitada. Então, vamos dar uma olhada na mecânica desse tipo de humor. Recapitulando, no episódio passado, para simplificar, eu dividi o seu cérebro em 4 zonas emocionais diferentes, regulados por neurotransmissores específicos. Um desses quadrantes precisaria estar sempre repleto de moléculas de serotonina. Quando isso acontece, o seu cérebro pode funcionar alegremente porque tem suprimento suficiente desse combustível e aí te transmite sentimentos e pensamentos positivos. Caso contrário, essas reações que dão a sensação de felicidade podem ser bloqueadas. E isso não somente te deixa se sentindo emocionalmente vazia, uma diminuição da serotonina pode produzir o inverso de toda a sensação calorosa e feliz que essa molécula, em níveis adequados, te permitiria experimentar. E você passa a ver somente o lado ruim das coisas. Ao invés de ver o copo meio cheio, você sempre o vê como meio vazio. Em vez de se sentir orgulhosa das suas realizações, tudo que você consegue pensar é no que ainda não realizou. Ao invés do sono profundo, você tem insônia. Ao invés de curtir a sua família, você fica irritada com eles. Ao invés de paz, você tem ansiedade. Ao invés de ansiar pela vida, você pode encará-la com pavor e medos e até ter pensamentos suicidas. A preciosa serotonina é sintetizada no seu corpo a partir do triptofano, um aminoácido, ou seja, um bloco de construção de proteína encontrado em alimentos ricos em proteína, como peru, carne bovina e queijos ou laticínios. O triptofano primeiro se converte em uma substância chamada 5-HTP, ou 5-hidroxitriptofano. E então ele se converte diretamente em serotonina, como se tivesse assim, uns passinhos que essas moléculas precisam fazer, uma vez ingeridas ou comidas, para gerar o neurotransmissor que a gente quer. Esse processo crucial de 3 etapas pode ser interrompido por uma série de coisas. Por exemplo, se não tiver triptofano suficiente na sua dieta, um problema para muitos de nós, o seu corpo não vai conseguir fabricar 5-HTP ou serotonina suficiente para te manter feliz. Ou a sua produção natural de serotonina pode ser inibida por produtos químicos presentes nos seus alimentos, como cafeína, álcool ou o adoçante artificial aspartame. A sua produção de serotonina pode até ser interrompida se você estiver grávida ou não receber luz solar ou fizer exercícios suficientes. Crises de estresse extremo também podem secar o reservatório dessa substância química cerebral emocionalmente vital. E você pode ter herdado uma tendência genética para produzir menos serotonina,
tendência que pode ser agravada por todos os itens que eu acabei de mencionar. E não importa qual seja a causa da sua queda na serotonina, isso não significa que você esteja condenada a definhar nesse estado de humor específico para o resto da sua vida. Mesmo os níveis mais baixos de serotonina podem ser rapidamente elevados e te permitir experimentar toda a gama de emoções que a natureza deseja para você. Mais adiante, vamos falar de estratégias de reparação de nutrientes que podem dissipar essa nuvem negra e trazer à tona o seu sol emocional relativamente rápido. Porém, primeiro eu quero que você entenda o que está fazendo essa nuvem ficar estacionada para que você possa e saiba como alterar o seu estilo de vida para reverter essa tendência. Então, por que você estaria com baixa de serotonina? Primeiro lugar é olhar, o seu prato, né? Será que você come uma dieta pró-serotonina? A serotonina, como tudo no seu corpo, é produzida a partir dos alimentos que você ingere. Não tem como se sentir bem se não tiver os nutrientes necessários para produzir a sua química natural. Dietas de baixa caloria e pular a refeição, alô galera do jejum, por exemplo, podem sim reduzir rapidamente os suprimentos vitais de produção de serotonina. Você já viu alguém feliz com fome? E em se tratando de serotonina, poucos alimentos contêm 5-HTP, ou seja, é fácil ficar pobre nesse nutriente se não prestar atenção. Onde conseguimos triptofano? A partir dos alimentos ricos em proteínas. Infelizmente, o triptofano tem diminuído na cadeia alimentar nos últimos 100 anos, quase ao mesmo tempo que a nossa taxa de depressão tem aumentado. Será que é coincidência? O triptofano é encontrado, como eu já falei, em carne de peru, carne bovina, suína, laticínios, frangos e ovos. Mas em proporção aos outros 21 aminoácidos que compõem esses alimentos proteicos, ele normalmente vem num percentual pequeno. Um pequeno parêntese. Para quem já me perguntou sobre colágeno e me escutou falar que ele não pode ser a sua fonte primária de proteína por não ser uma proteína completa. Bem, ele não tem nada de triptofano. E em uma pessoa já deficiente, isso pode ser detrimental se ele for a sua única fonte ou a sua fonte principal de proteína. Isso quer dizer que colágeno é ruim? Não. Lembrando sempre de ter cuidado com pensamentos binários. O que eu estou dizendo é que você precisa de proteína completa e no caso de serotonina, precisa de proteína com triptofano. Os níveis mais altos de triptofano são encontrados em carnes de animais selvagens, carne de veado ou outros desses animais que os nossos antepassados comiam com mais frequência, tinha muito mais triptofano do que a carne que a gente come hoje. Grande culpa disso é da forma que os nossos animais estão sendo alimentados. Então, quando vocês escutam que comer orgânico ou carne de gado de pasto que não é alimentado com grãos e milhos é melhor, é por conta do perfil de aminoácidos que essa carne apresenta. Então, escuta o episódio da proteína e o episódio Armadura Corporal, que eu explico muito sobre a importância do perfil de aminoácidos para músculos e por que as proteínas são diferentes. Mas se não der para comer carne orgânica, tudo bem, come a proteína mesmo assim, que ainda é melhor do que nada. Os nossos modernos animais de curral são alimentados com grãos com baixo teor de triptofano, como milho. Isso engorda os animais em tempo recorde, mas como resultado, a carne deles é muito inferior e contém menos triptofano. Para agravar o problema, nós humanos também aumentamos o nosso consumo de carboidrato com baixo teor de triptofano. Uma dieta à base de cereais, com muito pão, massa, milho, biscoito, etc., diminui ainda mais o nosso acesso ao triptofano. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo. Se você acha que a consequência de uma má alimentação é somente engordar, pense novamente. As consequências de uma dieta pobre em proteína e rica em cereais vai muito além de tecido adiposo e pode ter um impacto direto na sua saúde mental. E se você é vegetariana, corre um risco ainda maior de desenvolver desnutrição em triptofano se não prestar atenção. No mundo vegetal, a gente obtém triptofano de alimentos como fermento nutricional,
laticínios, sementes de nozes, banana e abóbora. A galera vegana que nem come laticínio corre um risco ainda maior, porque tirando isso, o fermento nutricional, as sementes de nozes, em termos de triptofano, os alimentos veganos contêm muito menos triptofano, eu nem consigo pensar muito mais do que isso, do que os alimentos de origem animal. Então, se você optou por uma dieta vegetariana, tem que prestar atenção nisso para obter níveis suficientes. Porque se você não ingerir na sua dieta quantidade suficiente de triptofano, você pode facilmente diminuir os seus estoques de serotonina no seu cérebro. Numerosos estudos mostram como é fácil criar uma deficiência de serotonina simplesmente alimentando essas pessoas com shakes de proteína que contém todos os outros aminoácidos, mas sem o triptofano. Aqui seria isso, se você só usasse colágeno. E é por isso que eu recomendo a proteína completa em todas as refeições, se você quer manter o seu estoque de felicidade em dia. Em média, eu recomendo um mínimo de 30 gramas de proteína por refeição. Infelizmente, comer mais proteína ajuda, mas não vai garantir que esse triptofano seja suficiente no seu cérebro. Isso se deve pela barreira hematoencefálica, que é essa barreira que protege o cérebro contra o caos de nutrientes que flutuam na corrente sanguínea. É um filtro seletivo que permite que apenas alguns aminoácidos entrem no seu cérebro num dado momento. Como o triptofano já não é dos aminoácidos mais abundantes na dieta para começar, ele acaba sendo facilmente perdido na confusão, deixando você com uma deficiência de serotonina. E se você não foi amamentada por leite materno, você também já pode ter sido colocado em risco de deficiência de serotonina desde o início da sua vida por conta da fórmula infantil que não continha a alta proporção de triptofano em relação aos outros aminoácidos, como existe no leite materno. O leite materno tem uma proporção maior de triptofano do que o leite da vaca ou o leite de soja. O resultado disso é uma redução de serotonina em bebês que foram alimentados com fórmulas. Então, será que você foi uma dessas crianças que nunca mamou no peito? Um estudo relatado num livro que eu recomendo para quem se interessar, que se chama The Crazy Makers: How the Food Industry is Destroying Our Brains and Harming Our Children. Como é que a indústria de alimentos está destruindo os nossos cérebros e botando nossas crianças em perigo. Fiz uma tradução meio rápida aqui. Esse estudo observou que quando as fórmulas eram suplementadas com triptofano, os bebês dormiam melhor. E para nós que crescemos nos anos 80 com aquela maluquice de tudo sem gordura, fat free, temos ainda uma maior tendência a ter nossos estoques mais baixos, porque consumir pouca gordura saudável é uma outra maneira pela qual a sua dieta contribuiu para o seu estado de baixa serotonina. Aumentar a ingestão de gordura aumenta a disponibilidade de triptofano no cérebro. Você deve ter notado no episódio passado que se respondeu que tinha muita raiva e negatividade, esses são sintomas clássicos de depleção de serotonina. Ambas as emoções aumentam em dietas com baixo teor de gordura. Um estudo que comparou uma dieta com 41% de gordura e uma dieta com 25% de gordura descobriu que o humor dos indivíduos piorou junto com a ingestão de gordura. E por último, mas certamente não menos importante, fast food. Dietas altamente restritivas e pular constantemente refeições esgotam muito as nossas vitaminas, minerais que auxiliam na conversão do triptofano em 5-HTP e depois em serotonina. Sem cálcio, magnésio, vitamina D e vitaminas B suficientes, por exemplo, os seus neurotransmissores não podem ser produzidos de forma consistente. Então, se você tem uma dieta pobre de vegetais, de legumes frescos, frutas, feijões, é fácil ficar deficiente em muitos nutrientes cruciais para o humor. E é por isso que é importante comer alimentos de bom humor e tomar os suplementos básicos que falaremos em breve. Resumo: o que pode estar contribuindo para a sua baixa de serotonina? A sua dieta. Se você não estiver comendo alimentos pró-serotonina, como proteínas, gorduras saudáveis, ou se estiver comendo
demais alimentos anti-serotonina, como refrigerantes, cafeína em excesso, bebidas alcoólicas ou alimentos adoçados com aspartame. Estresse. Será que o seu cérebro está esgotado pelas demandas esmagadoras do seu dia a dia ou preso num estado cronicamente sobrecarregado? Ou será que são os seus genes, se você herdou a programação cerebral desse falso humor? Outro motivo pode ser a noite ou o inverno, quando não há luz suficiente para sinalizar ao seu cérebro para produzir serotonina. Escuta o podcast sobre sono e ritmos circadianos. Você precisa de serotonina para produzir melatonina e isso é dependente também da sua exposição à luz solar em horários adequados. Outro motivo de depressão de serotonina é falta de exercício. Quando você subestima o efeito que a atividade física tem na melhoria do seu humor. E quais são os maiores inimigos de serotonina? Pense nisso como a sua criptonita. Nossa, será que vocês sabem ainda o que é criptonita? Eu lembro quando eu falei isso para os meus adolescentes, eles me olharam como se eu fosse um ET. Mas eu imagino que você tenha curtido um super-homem na sua adolescência. Aqui são as coisas que a gente faz, e acho que até as faz porque já estamos com deficiência de serotonina, mas acabam por sabotar os nossos esforços. Então, se você está com sintomas de baixa de serotonina, vamos evitar o seguinte: estimulante como cafeína. O café, eu entro em outra conversa. Eu acho que um café de manhã não tem mal nenhum e pode ajudar a muita gente. Aqui eu tô falando da cafeína como efedra, essas pílulas dietéticas. Tem uma substância chinesa chamada Ma Wang, que eu vejo algumas pessoas tomarem para emagrecer. E, claro, cocaína e esses estimulantes similares. Eles estimulam ao invés de relaxar. Eles estreitam o nosso foco em vez de ampliar e inibem ao invés de promover o sono. Eles são os inimigos número 1 da serotonina. E eu vou falar das melhores maneiras naturais de ficar mais alerta e energizada. Eu já falei um pouco quando eu falei sobre as ervas adaptogênicas. O aspartame é o inimigo número 2. Um dos seus principais ingredientes, o aminoácido fenilanina, converte nas substâncias estimulantes tirosina, dopamina, norepinefrina e adrenalina. O aspartame também contém ácido aspartico, um dos nutrientes mais excitantes. Tanto o ácido aspartico quanto a L-fenilanina competem e derrotam o triptofano e a serotonina. Se você tem baixo nível de serotonina, precisará de ajuda para relaxar e à noite adormecer. Portanto, evite o aspartame e também a cafeína depois do meio-dia, que é quando naturalmente os níveis de serotonina começam a cair e você não quer desabá-los ainda mais. Agora vamos entender melhor cada um desses sabotadores para que você saiba qual dessas áreas você vai precisar intervir com mais cuidado. A exposição crônica de situações de alto estresse pode minar a serotonina do seu cérebro, porque ele esgota rapidamente seus suprimentos, tentando mantê-la calma e centrada. Embora todos os produtos químicos responsáveis pela sua sensação de bem-estar sejam esgotados por muito estresse, a serotonina é muitas vezes a primeira e mais significativa vítima. E quem é que não anda estressada hoje em dia? Ou seja, trabalhar para gerenciar a sua percepção de estresse e fazer ajustes na vida vai ser inevitável. E intervenções que parecem bobas, como os protocolos de Yoga Nidra, que eu já coloquei aqui nos episódios 4 e 13, podem sim te ajudar muito. Como todas as outras deficiências químicas de humor, uma deficiência na função de serotonina pode sim ser hereditária, através de genes que subprogramam a atividade produtora de serotonina, que você pode herdar uma tendência a ser tímida, irritada, deprimida, obsessiva ou insone. Então, olha para os membros da sua família e é provável que você veja os mesmos sintomas que reconheceu em você no episódio passado. A boa notícia é que, embora pensássemos que os genes eram imutáveis,
Hoje, com as pesquisas sobre epigenética, sabemos que somos capazes de mudar as expressões genéticas em respostas a alterações nas circunstâncias, tais como o seu ambiente nutricional. Em relação ao gênero, as mulheres simplesmente produzem menos serotonina do que os homens, até 1/3 menos. E as mulheres têm quase 2 vezes mais probabilidade de ter problemas de humor. A TPM e os problemas de humor da menopausa ocorrem quando os níveis de hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, que ajuda a programar a produção de serotonina no cérebro, caem muito ou caem abruptamente. Ou seja, corrigir ou minimizar flutuações hormonais terão um bom impacto nas suas reservas de serotonina. Será que você está se expondo à luz suficiente e em horários adequados? No episódio 6, eu falo sobre o impacto de iluminação e luz solar no sono. Eu sugiro que você escute ele. A serotonina é uma das poucas substâncias químicas corporais estimuladas pela luz. E não é qualquer luz que serve. A maneira como você se sente pode variar dependendo do tipo e de quantidade de luz disponível em cada estação do ano e até mesmo em cada hora do dia. Para as pessoas com níveis baixos de serotonina, o final da tarde tende a ser o início das horas infelizes. É comum odiar o outono ou o inverno, o crepúsculo e a noite por causa de uma sensibilidade especial à diminuição natural da luz solar que ocorre durante o outono e o inverno. Por razões óbvias, a porcentagem de pacientes é maior nos estados do norte e menor nos estados do sul. Isso é tecnicamente conhecido como transtorno afetivo sazonal, que em inglês tem o acronismo apropriadamente chamado de SAD, de Seasonal Affective Disorder. SAD quer dizer triste. Os sintomas de nuvem escura dessa condição aumentam significativamente quando o ângulo do sol cai no outono e inverno, e com eles caem os níveis de serotonina. No Brasil, a gente tem muito pouco disso por a gente estar numa latitude tropical, mas quem mora em latitudes onde isso acontece pode sofrer tremendamente. Eu sou uma dessas pessoas que já vivi essa experiência e cheguei à conclusão de que para o meu bom humor e felicidade, eu preciso morar em lugares com alta exposição solar o ano em todo. Mas não se preocupe, se você sabe ou suspeita que sofre de depressão no inverno e não pode se mudar, a gente vai aprender como aumentar os seus níveis de serotonina em qualquer época do ano com os aminoácidos e os outros suplementos que eu vou falar mais tarde. Esses nutrientes são especialmente eficazes se você combiná-los com alguma luz forte. Pelo menos metade das pessoas que sofrem de transtorno afetivo sazonal respondem muito bem à terapia com lâmpada de luz em conjunto com suplementos de vitamina D. Lembrando que vitamina D a gente suplementa para corrigir uma deficiência e não toma para ficar com níveis altíssimos. Parte do problema é que mesmo num dia de verão, a gente acaba por não se expor à luz suficiente no horário certo. A luz solar natural varia de 2.000 lux. Lux é uma unidade padrão de iluminação. Então, em um dia nublado de inverno, ele pode variar de 2.000 a 100.000 lux para um dia claro de verão. Mas a maioria de nós passa os dias em ambientes fechados e acaba recebendo menos de 100 lux por dia. E isso sim impacta o seu humor. Estar exposta à luz natural ou até à luz artificial na correta magnitude, no horário correto, durante o dia, pode melhorar o seu humor e aumentar os níveis de serotonina. Então, no mundo prático, isso seria, você tem que ver pelo menos 30 minutos por dia a 1 metro de distância de uma lâmpada que emita de 150 a 200 watts, o que equivale normalmente a 2.500 lux. Existem caixas de luz até mais fortes, mas as pesquisas mostram que as lâmpadas de 2.500 lux são super eficientes e não contêm os potenciais efeitos colaterais das lâmpadas mais fortes, que poderiam ser ansiedade, nervosismo ou até mesmo lesões oculares. Claro que a luz ideal é a luz natural solar do lado de fora, sem comparação. Mas se você está aí na Dinamarca, no meio do inverno e não vai rolar, essas caixas de luz podem ser uma solução super boa. Eu normalmente recomendo ligá-las nos primeiros 30 minutos do dia e eu passaria com elas acesas enquanto você estiver trabalhando do lado de dentro e meio que desligar lá pelas 3 da tarde para que essa luz forte muito tarde no dia
não afete o seu sono. Então começa com 10 a 15 minutos sob a lâmpada e vai aumentando conforme for necessário. Você pode sentir os benefícios quase que imediatamente. E lembrando, óculos escuros é um grande sabotador. Então, se você for andar de manhã, que é a terapia que eu mais recomendo para quem tem distúrbio de sono e de serotonina, por favor, sem óculos escuros. A exposição à luz natural durante o dia não só melhora a sua perspectiva emocional, mas vai também ajudar o seu sono. A luz forte de manhã diminui os níveis diurnos da melatonina, que é a substância química cerebral que promove a hibernação e o sono, mas vai aumentar os níveis noturnos, ajudando você a dormir bem. Na verdade, para os insones, a fototerapia é a melhor intervenção, assim como alinhar os seus ciclos internos ao ciclo circadiano, que eu expliquei super bem no detalhe no episódio 6. Será que você está fazendo exercício e oxigenando o suficiente? Eu vou te contar agora uma coisa que poucos sabem sobre aminoácidos, humor e exercício. É fácil perceber que o humor muda para melhor depois de fazer caminhada, bicicletar ou malhar. O exercício definitivamente aumenta os seus níveis de serotonina. E só um pouco já faz uma grande diferença e a consistência é a chave e quem prestar atenção irá observar que depois que incorporou uma rotina de exercícios e fica uma semana sem, você já sente a diferença, porque dependendo do seu estilo de vida, os seus níveis de serotonina vão voltar a cair rapidamente de novo. Mas por que é que isso funciona? Quando seus músculos começam a trabalhar, mesmo durante exercícios moderados, eles solicitam aminoácidos para reparo muscular. Aí a sua corrente sanguínea sempre carrega uma variedade de aminoácidos oriundos das coisas que você comeu para essas contingências e entrega rapidamente o que os músculos estão pedindo. E isso é verdade para todos os aminoácidos, exceto triptofano, o único que pode ser usado pelo seu cérebro para produzir serotonina. Então, quando a gente faz exercício e a gente gera essa demanda muscular por vários aminoácidos, enquanto os outros aminoácidos estão sendo desviados e entregues à musculatura, o triptofano atravessa sem competição a barreira hematoencefálica. Não é maravilhoso? Uma vez passado, ele rapidamente se converte em 5-HTP e depois em serotonina para que em cerca de meia hora você possa sair toda saltitante da academia, amarradona, pós-corrida. Enfim, aquela sensação de euforia pós-exercício. O exercício também ajuda a aumentar a serotonina porque aumenta a ingestão de oxigênio, que é fundamental para a formação da serotonina a partir de aminoácidos. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais respirar fundo ou modular a sua respiração com exercícios de yoga ou pranayama, quando você está com raiva ou chateada, também é super útil. O exercício diminui a depressão tão bem quanto a fototerapia. Então, por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Sai e vai caminhar, correr, andar de bicicleta de manhã ao sol sempre que puder. Num dia claro, mesmo a luz exterior de inverno é muitas vezes muito mais brilhante do que uma lâmpada terapêutica, mesmo em dia nublado. E aí, combinado com exercício, pode realmente fazer uma diferença incrível no seu humor. A propósito, tanto o exercício como a luz aumentam os níveis de oxigênio no cérebro. Infelizmente, a serotonina estimulada pelo exercício, ela só funciona a curto prazo. O mesmo se aplica para a fototerapia, quase imediato. E aí, quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente se machuca, tem trabalho demais e não consegue seguir a nossa rotina, o humor pode cair. Então eu falo mais tarde de outras maneiras para proteger as reservas de serotonina nessas instâncias. Então, antes de entrar em detalhes sobre como usar quais nutrientes para otimizar rapidamente os seus níveis de serotonina, eu vou falar mais um pouquinho como a falta de serotonina pode estar afetando especificamente o seu humor, o seu comportamento e a sua vida. Eu já toquei nesses pontos na semana passada para você poder, fazer aquele questionário mental, mas hoje eu vou me aprofundar nos sintomas de deficiência para você ter uma maneira eficaz de medir o seu progresso. Então, quando agora você escutar, é exatamente isso que está acontecendo comigo, eu quero que você faça aquela nota mental ou escreve no seu telefone, esse é o meu sintoma,
Vê se você consegue ver uma escala de 0 a 5 de quão grave ele está. E depois que a gente fizer as intervenções, você vai voltar nesse sintoma e vai ver se ele melhorou, ou se ele piorou, ou se ele ficou na mesma. Todos os medicamentos da linha do Prozac, da fluoxetina, que estimulam essa atividade de serotonina, eles são chamados de antidepressivos. Eu não sei se você reparou, mas eu evitei usar muito a palavra depressão até agora. Foi de propósito, porque eu acho a palavra depressão muito vaga e pouco útil. Se você se considera deprimida, o que você quer dizer exatamente? Então, eu vou te dar exemplos agora para a gente ser mais precisa. Que característica de um estado maior, que pode ser chamado de depressão, está realmente te afetando? Você tem queda de energia ou você está excessivamente ansiosa e sempre negativa? Ou ambas? Será que essa descrição combina com você? Você dorme demais ou você não dorme o suficiente? Somente esses tipos de detalhe podem dizer exatamente com que tipo de estado depressivo você está lidando. E essas são as pistas que vão nos levar a soluções reais para que a gente saiba de que neurotransmissor a gente está falando. Então, no caso da serotonina, eu visualizo, né, uma nuvem negra mais característica de uma perspectiva mental distintamente sombria, porém agitada. Ela não é apenas um estado de tédio, chato ou monotonia. Essa é a outra área do cérebro que eu chamo de blá, que eu vou discutir no próximo podcast. Mas no quadrante serotonina, ao invés desse estado monótono, você tem um estado mais preocupado e obsessivo. Os sentimentos e pensamentos negativos continuam surgindo, imperturbáveis pelas circunstâncias da vida real, por mais agradáveis que elas sejam. Quando as circunstâncias da vida real não são agradáveis, porém, esse tipo de depressão pode ter uma carga emocional ainda mais pesada. Então, normalmente, você está experimentando mais negatividade interior do que a guerra da vida real, ou você está amplificando demais pequenas mazelas externas. As reclamações costumam ser na linha do não, a minha vida nunca vai ser feliz ou realizada, ou e se eu não tiver mais dinheiro e não conseguir terminar a faculdade? Ou eu sei que a minha nota vai ser ruim, então para que eu estou estudando? Tanto o presente como o futuro podem parecer bastante negativos quando a serotonina está em baixa e os e se assumem o controle. É aquele tipo de pessoa que sempre acha um problema para cada solução e não consegue ver luz no final do túnel. Lembrando, eu falei esse tipo de pessoa, eu quis dizer o estado em que essa pessoa encontra, porque essa não precisa ser você. Os tipos de nuvem negra podem ver a vida tão desesperadora que podem pensar seriamente em suicídio ou até mesmo tomar medidas suicidas. Esse é, obviamente, o tipo mais negro de depressão possível e deve ser levado a sério. Se você tiver pensamentos suicidas, é muito importante procurar ajuda profissional imediatamente. Pode muito bem haver mais do que um desequilíbrio químico cerebral envolvido, ou você pode ter um desequilíbrio que os métodos nutricionais sugeridos aqui não vão corrigir. Não tente tratar esse problema sozinha. Será que você tem baixo autoestima? Aqui são os clássicos das sensações das pessoas que falam: eu odeio meu corpo. Tem pensamentos e sentimentos muito autocríticos. Você se sente culpada com muita frequência, fica revisitando histórias, imaginando ter sido má interpretada. Mesmo quando você não fez nada de errado, mas acha que falou algo, fez algo para chatear o outro, e aí, consequentemente, você fica remoendo essa história internamente. Como muitas pessoas que sofrem de níveis baixos de serotonina, elas se condenam sem julgamento. E tanto crimes violentos ou suicídios violentos, eles estão associados a níveis bem baixos de serotonina. Então, aumentar a sua reserva de serotonina vai te deixar com uma consciência saudável e menos tóxica. Outro sintoma clássico aqui é a bulimia, que é um sintoma clássico do esgotamento de serotonina. Outras tendências, será que você é obsessiva ou controladora? Perfeccionista, tem a tendência de se concentrar em uma única preocupação. Então, você está preocupada com seu peso, aí obsessiva com isso, com seu trabalho, ou um problema que você percebe numa outra pessoa.
Essa tendência a ser obsessiva é uma qualidade que normalmente desaparece quando a gente traz a serotonina para níveis adequados. Frequentemente, esses sintomas são tão familiares que você os considera normais, mas lembra, isso não é necessariamente você, é a baixa serotonina. Então, coisas como toque e outros comportamentos e rituais mais compulsivos, tipo lavar a mão o tempo inteiro, puxar o cabelo, geralmente é aqui a mesma história. Ser controladora é outra característica que a gente assume quando a serotonina está baixa. Você pode ficar hipervigilante e crítica sobre como as outras pessoas fazem as tarefas e você passa a assumir o controle e fazer as coisas por elas, criando um ciclo codependente no qual eles passam a depender de você, mas ficam ressentidos porque você não deixa eles resolverem os problemas sozinhos e você ressente que está fazendo tudo por eles. Então você meio que se prende nessa característica de codependência pela sua natural característica controladora que é derivada dessa baixa de serotonina. Então, qualquer que seja o seu estilo pessoal de esgotamento de serotonina, aumentar os níveis vai te permitir que você possa se mover com mais leveza pela vida e consiga tentar coisas novas, a ser mais criativa e menos rígida. E não se esqueça de que sintomas de baixa serotonina tendem a ocorrer nas famílias. Então presta atenção, alguém mais na sua família vem em mente quando a gente começa a descrever essas características. E a obsessão pode aparecer ou piorar muito depois da gravidez por conta de quedas nos hormônios e também quedas nutricionais abruptas, por isso a gente vê muita depressão pós-parto e o bebê também pode ser bastante afetado. Então, será que excesso de raiva, irritabilidade e nervosismo estão impactando a sua qualidade de vida? Se você está com seus estoques baixos de serotonina, é provável que se sinta impaciente, mais nervosa e tenha muita irritabilidade irracional. Por exemplo, os criminosos violentos têm níveis de serotonina muito mais baixos dos criminosos não violentos. E embora a maioria não tenha acessos de raiva violentos, pode ser que quando crianças tinham aqueles ataques, se jogar no chão, gritar, ou aí agora começa a ter rompantes de raiva, e isso vai afetar muito, claro, os nossos relacionamentos. A maioria, mas não todas, das pessoas com serotonina cerebral subnormal se sente irritada com muita frequência. E a capacidade de controlar essa expressão de raiva, ela é proporcional a quão baixo os níveis de serotonina caíram. E é comum algumas ficarem muito mais irritadas e até violentas durante a TPM do que em qualquer outra época do mês, porque você alia aquela queda hormonal que impacta um nível já baixo de serotonina. E um dos piores aspectos da serotonina minada é que ela acaba por prejudicar muito os nossos relacionamentos. Se você sentiu na pele a raiva irracional de um familiar, seu pai, sua mãe, seu irmão, lidar com os mesmos tipos de sentimento em si mesma pode ser uma frustração muito amarga. Então, é importante compreender a química cerebral de raiva, porque ela pode ser uma força poderosa até para curar antigas feridas familiares e problemas. E quem sabe você possa perdoar agora que passa a entender que talvez a sua mãe estivesse sofrendo de baixa serotonina e por isso fez o que fez. Mas a sua história pode ser reescrita, pondo um fim a esse padrão de ferimento familiar. O falso medo também é uma característica desse quadrante. Quer você sinta isso como timidez, ansiedade ou pânico, o seu quociente de medo é um bom indicador de quão deficiente em serotonina você já está. Você pode até aceitar o seu distúrbio como exatamente como eu sou, essa sou eu. Se for leve ou já ter feito uma terapia ou tomado um medicamento, mas se for mais pesado, você vai estar sentindo isso com muito mais força. Então, sempre que as minhas clientes me dizem terem sido super tímidas desde criança, eu já fico ligada na serotonina delas. Porque, afinal, o que é a timidez? É apenas uma maneira de descrever um medo crônico latente combinado com outro sintoma clássico de baixa serotonina, que é a baixa autoestima. E se preocupar geralmente é um reflexo mental improdutivo. Na verdade, é uma combinação de 3 sintomas de baixa serotonina: medo, obsessão e negatividade. Então, se você tem esse padrão de preocupação por tudo, fica de olho aqui.
pânico e fobia são, obviamente, sintomas mais terríveis dessa baixa de serotonina. Eles podem começar cedo na vida, podem se desenvolver mais tarde. Você tem medo excessivo de altura, de avião, de aranha, de espaço fechado, o medo em relação a exames, a entrevistas ou apresentações públicas, e aí agora isso se transformou num terror total, com palpitação cardíaca e dificuldade para respirar. Você acorda com ataque de pânico no meio da noite ou tem muito pesadelo regularmente? Lembra que a noite é o ponto mais baixo de produção de serotonina dentro do nosso ciclo de 24 horas. Mas esses sintomas extremos geralmente podem ser dissolvidos nutricionalmente, aumentando os estoques de serotonina e aliados com alguns suplementos nutricionais essenciais. A deficiência de serotonina é a causa mais comum nos ataques de pânico, mas o mau funcionamento da tireoide ou das suprarrenais também podem ser um fator significativo. Então, se quando você começar a implementar os suplementos nutricionais que eu vou recomendar para baixa de serotonina, isso não eliminar o seu pânico, talvez você ainda precise de aminoácidos calmantes que vão entrar no quadrante do GABA, e se nenhum suplemento ajudar, é hora de considerar testar as funções de tireoide e de suprarrenal, que a gente vai falar em outros episódios. E o que no mundo do corpo físico são pistas importantes de que a sua serotonina possa estar diferente? Porque além de afetar as suas emoções, sim, a baixa serotonina também vai afetar o seu corpo físico. Os sintomas mais comuns são problemas intestinais e cardíacos, e eu já vou elaborar em cada um deles. Problemas de sono, fibromialgia e outras condições dolorosas, e um eterno desejo por carboidrato, álcool e certas drogas. Então, sobre os problemas intestinais e cardíacos, 90% da serotonina no seu corpo não está no seu cérebro, está no seu intestino. Aqui também, alguns dizem 80%, outros dizem 90%. Acho que essa precisão é irrelevante, é bom você saber que tem no intestino. E quando a gente corrige essa deficiência, muitas vezes a tensão digestiva, incluindo prisão de ventre, por exemplo, pode se dissolver junto com a constrição mental. E o seu coração também é parcialmente dependente de serotonina, e os sintomas de humor negativos causados por baixa de serotonina, incluindo medo e raiva, estão intimamente associados a doenças cardíacas. Então, nutrir todos os 3 centros emocionais, o seu cérebro, o seu intestino e o seu coração, com suplementos adequados e uma dieta pró-serotonina, podem resultar em grandes melhorias na sua saúde física e também no seu humor. Mais da metade das pessoas com os níveis baixos de serotonina tem alguma dificuldade para dormir. Algumas obsessivam antes de dormir e não conseguem pegar do sono, outras têm pesadelos, enquanto outras acordam muito durante a noite ou cedo demais, cansadas. Dores generalizadas, como fibromialgia, ATM ou enxaqueca, também é um sinal de baixa serotonina. Fibromialgia é o nome de uma síndrome que pode causar desconforto leve a grave em todos os músculos do corpo, com piora nas áreas com dor difusa e rigidez, geralmente concentrada, tipo na parte superior ou inferior das costas. Pelo menos 10 milhões de americanos, a maioria mulheres, sofrem com isso. Outro sintoma comum é a tensão temporomandibular ou bruxismo. Ambas condições são associadas à baixa serotonina. A fibromialgia também pode ter outras causas, incluindo a baixa de tireoide, baixa de hormônios sexuais, entrada na menopausa, mas a literatura mostra que ela geralmente responde super bem com a terapia nutricional, assim como a terapia hormonal. O aumento dos níveis de serotonina, elas não tem apenas um poderoso efeito relaxante muscular, mas ela também pode estimular os nossos analgésicos naturais, as endorfinas, que a gente vai falar no outro episódio. E é por isso que os nutrientes específicos de serotonina, que a gente vai aprender, podem ser tão eficazes em condições dolorosas como enxaqueca, dores artríticas, especialmente quando combinados com uma dieta de bom humor, de suplemento básico e eliminação de alimentos alergênicos. Então, será que você tem vontade de comer doce, sorvete, cereais e outros estimulantes artificiais de serotonina à tarde, à noite ou especialmente no inverno? Se você é da turma dos lanchinhos ricos em carbos no final da tarde, que é quando a luz cai e a nossa produção de serotonina começa a diminuir,
A maioria dessas calorias são nutricionalmente vazias. Ou pior do que vazias, elas são detrimentais para a nossa saúde mental e são tão potentes quanto as drogas na forma como podem manipular o nosso cérebro e o nosso corpo. Então vamos entender por que a gente quer esses alimentos quando a gente está com baixa de serotonina. Resposta curta, porque no momento em que a gente consome, ela eleva o nível de serotonina cerebral. Então, é uma maneira de corrigir a deficiência, só que não é uma maneira ideal ou sustentável, porque ela pode desencadear estresse no corpo todo, fazendo com que o pâncreas libera mais insulina para remover o excesso de carboidrato da corrente sanguínea e armazená-los como gordura. A insulina elimina a maior parte dos aminoácidos da corrente sanguínea junto com os carboidratos. E apenas um aminoácido fica para trás, claro que você já vai saber essa resposta, o triptofano. E aí ele vai direto para o cérebro e vai te dar essa sensação de prazer momentaneamente. Então é por isso que a ingestão desses carboidratos, desses doces, naquele momento, te dá uma sensação de euforia e felicidade. Só que sorvete, cereal, chocolate, leite, que são as soluções noturnas favoritas, porque contém triptofano, todos os produtos lácteos contêm, além do açúcar. Só que, infelizmente, esses alimentos doces também são altamente viciantes e podem rapidamente se transformar em quilos desnecessários, além de aumentarem os seus níveis de açúcar no sangue, o que pode te colocar em risco real das mazelas derivadas de resistência à insulina, como diabetes tipo 2, ou piorar outras comorbidades. Então, na hora que sentir aquela atração irresistível por um docinho, à noite, se pergunta, será que o problema real é porque os seus níveis de serotonina caíram com o sol? Se você tem esses desejos com regularidade de tarde ou noite, eu aposto nisso. Se você acordar durante a noite e comer carboidrato, aí é uma certeza absoluta de baixa de serotonina. E engolir 1 ou 2 dos nutrientes pró-serotonina logo antes de você normalmente, do horário que você normalmente deseja esse carboidrato, pode te ajudar a diminuir esses desejos e te poupar do humor negativo que pode ter te direcionado para a geladeira naquele momento. O álcool é outro carboidrato comumente usado como compensação pelos baixos níveis de serotonina. Se você está sempre na cervejinha, taça de vinho ou um coquetel antes de jantar, pode ser porque os níveis de serotonina começaram a cair rapidamente. Você não vai precisar fazer isso quando tiver com níveis adequados. Ironicamente, o álcool e as outras drogas reduzem os níveis de serotonina a longo prazo. A maconha pode alterar muitas funções cerebrais, incluindo os níveis de serotonina, e é por isso que tantas pessoas fumam maconha à noite para relaxar e dormir. Mas a maconha, assim como o álcool, acaba inibindo a produção de serotonina e pode se tornar viciante, além da fumaça ter efeitos negativos nas funções cerebrais, pulmonares, cardíacas e reprodutivas. Eu não vou entrar nos méritos de CBD e THC aqui, porque a gente precisaria de um episódio inteiro. Mas por mais que a gente tente achar justificativas benéficas, vício é vício e deve ser observado como tal. Uma das virtudes extraordinárias do aumento natural de serotonina é que ele não gera dependência, nem diabetes, nem engorda. Agora que você já sabe reconhecer se serotonina é o seu problema ou não, eu sei que todas querem saber o que fazer. Mas já estamos nos 50 minutos, então eu vou entrar nos suplementos na semana que vem. Por hora, focar nas intervenções que já falamos hoje, como alimentação pró-serotonina. O que é ela? Proteínas ricas em triptofano, luz solar no horário adequado, gerenciamento da percepção do estresse via terapia, ou yoga nidra, ou hipnose, ou exercícios de respiração e exercícios diários são o seu dever de casa. Até a próxima semana. Se você está curtindo esses episódios, eu lhe peço que divida com as suas amigas para que eu possa continuar trazendo essas informações a custo zero para você. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.